Vamos abrir nossas Bíblias, Romanos capítulo 2. Não esqueça que hoje à noite teremos o culto de ceia. Eu sempre procuro chegar um pouco antes para que atender alguém que tenha necessidade de falar com o pastor. Capítulo 2, do verso 1 ao 4. Portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro. Pois tu que julgas, faze o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que fazendo-as tu escaparás do juízo de Deus? Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Oremos. Pai, faça com que a Tua palavra e os conselhos que estaremos abordando, Senhor, neste sentido, possa cair no profundo de cada coração e que possa nos ajudar, ó Deus, a estar diante de Ti, cooperando a nossa salvação com temor e tremor. Abençoa todos que ouvirão, Senhor, esta pequena palestra, essas advertências. Em nome de Jesus, amém. Podeis assentar. As Escrituras é bem clara em dizer que sem a santificação ninguém verá a Deus. Sem a santificação. E santificar quer dizer separar, pôr à parte para um trabalho. Então, Deus, Ele é santo. E Ele exige que realmente andemos por este caminho, o caminho da santificação. Eu tenho ali, na minha chácara, onde eu vivo, ali tem um lago, a gente teve que fazer para conter as águas. E esses dias atrás, deu uma bomba d'água muito forte. E aquela água que estava limpa, ou quase limpa, né? Mas se tornou um puro barro. Sujou mesmo. Entrou terra, coisa, sujou. E como fazer? E como fazer para limpar a água? Seria o certo, seria tirar aquela água velha, jogar fora e pôr uma nova. Mas deixamos com que a água limpa fosse pouco a pouco entrando ali, dias após dias, e aquela água suja, ela foi sendo expelida. Entende? Assim também é a vida cristã. Você simplesmente deixa as coisas de Deus, vai aplicando a palavra, vai chegando a Deus e a sujeira vai indo embora. Muitos desistem porque quer que aquilo seja feito como um passe de mágica. Quer mudar, vamos dizer, tirar a água e trocar e pôr tudo. Não é por esse caminho.
e a pessoa não consegue, então se desanima. Faz propósitos, começa firme e tudo mais, e espera que a coisa amanhã será diferente. Quando, na verdade, a Escritura nos diz que o caminho do justo é como a luz da aurora. Vai brilhando, brilhando, até ser um dia perfeito, não é? Então, o que você tem que fazer é isso. Vai buscando a Deus, vai chegando a Deus, vai vigiando, vai aproximando mais de Deus. Deixe a água limpa entrar na sua vida. E à medida que ela vai entrando, automaticamente a sua vida vai cada vez mais sendo santificada. Está bem? Agora, hoje eu quero falar a respeito de assunto comum da nossa vida diária. Eu quero falar sobre a questão de julgar os outros. Às vezes preocupamos tanto com o ensino, com o conhecimento, com as aplicações, e quando se vê, estamos em falha, e muito grande, em coisas pequenas, não pequenas. E às vezes sofremos consequências dessas falhas e não sabemos a causa, o que é que está acontecendo na nossa vida diária. Então, é por causa, quem sabe, dessas falhas. E entre elas eu quero falar sobre o julgar os outros. Geralmente, julgar os outros, causa um mal-estar. Às vezes dizemos, é um fuxico, começa a coisa fermentar, correr, um faz um juízo, outro faz outro juízo, e você nunca gostaria de ser a pessoa que estivesse sendo julgado. Por isso, a Escritura diz que nunca deva fazer para os outros aquilo que você não quer que faça para ti. E o pior de tudo é que, se você não se cuida, não se policia, aquilo se torna um vício, fazer juízo, se torna um hábito péssimo. E além de ser péssimo, é uma coisa pecaminosa perante Deus. E você simplesmente, qualquer um que anda por este caminho, simplesmente está juntando brasa sobre a sua cabeça. Porque Jesus disse, com a mesma medida com que medirdes, vos medirão a vós. Entende? Vos medirão a vós. Em Tiago, capítulo 4, nos fala a respeito deste espírito de julgar os outros. Verso 11 e 12. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E, se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há um só legislador e um juiz, que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outrem? Então, um julgamento, uma crítica, ela derruba ou ela vai edificar. Mas eu faria as perguntas:
de que lado estamos? Mais para derrubar ou para edificar, para ajudar? A boa crítica, ela tem o seu lugar na hora certa, mas diretamente, entende? Não a coisa lá por detrás. É muito fácil observar nas pessoas, é muito fácil ver os seus erros, não é certo? Mas é muito difícil a gente observar na gente os erros. Você pare e veja que aí está um ponto vulnerável na nossa vida, em cada pessoa. Sempre vê aonde estão as falhas. Ni A, ni B, ni C. Mas, e se perguntar, e aonde estão as tuas? A pessoa acha que não está bem. Você já observou uma pessoa quando ela está bem fraca na fé, afastando-se? Ela vê defeito em tudo, em tudo, em tudo e em todos, só vê erros. Porque você saiu da igreja, tudo ali está tudo errado, ou isso, aquilo. Quando na verdade deveria cada um preocupar consigo e não querer justificar suas incredulidades, suas falhas, entende? Porque observa isso e aquilo em outros e julga que tudo está para lá de mal. Então é muito fácil, como diz um ditado, um macaco se assenta no seu rabo, sobre o seu rabo, e dana falar do rabo alheio, não é? E o próprio Senhor Jesus disse que devemos atentar, entende? Não devemos atentar para o argueiro, quer dizer, o cisco do olho do nosso irmão. Enquanto às vezes estamos, não é com cisco, é uma trava. É uma trava. Então, e ele chama-se de hipócrita. Tira a trave primeiro do teu olho, porque é muito fácil ver o cisco no olho dos outros, mas geralmente, irmãos, uma pessoa que julga, ela tem os mesmos erros daquele de quem está julgando. Talvez de uma maneira diferente, claro. Uma maneira, vamos dizer, talvez assim, socialmente, de uma maneira mais aceitável, mas que é da mesma natureza que aquele erro é. Por exemplo, uma pessoa que fala da vida alheia, ela pode se mostrar severamente contra, ser crítica, entende? Com alguém que fale dela, entende? Enquanto ela mesma está falando. Jesus disse em São Lucas: com a mesma medida com que medirdes, vos medirão a vós. É por aí, irmãos, aonde Deus nos toma. Como uma vez me disse o pastor Alcino, quando uma pessoa diz, fulano não presta, diante de Deus ela como está dizendo, eu presto. Eu presto. Por isso que a Escritura diz que nós nos autocondenamos através dos julgamentos que fazemos a outros. Agora, quando é um julgamento para discernimento, é algo para
fazer o bem, ajudar ou isso, aquilo, tudo bem. Mas eu digo aquele espírito de assassinar, sabe? De matar. Por isso aqui nos diz: portanto és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro. Eu quero que vocês parem e deixem essas palavras se assentar, essa advertência. Portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro. Pois tu que julgas, fazes o mesmo. Uma certa vez eu conheci um ministro jovem no ministério, mas eu nunca pude esquecer o julgamento que ele fazia até de outros colegas. Fulano tem 30% da mensagem. Aquela irmã, aquele lá tem, não chega a 40%. Sempre dava uma classificação para todo mundo. Quer dizer, eu sou 100%. Para uma pessoa julgar, ela estaria dizendo diante de Deus: olha, eu sou 100%. Eu não sou como aquele publicano, aquele que está ali, que nem coragem tem de levantar o rosto aos céus. Eu sou perfeito. Não é isso? Então nós encontramos, irmãos, que há um espírito de crítica, e se você não policiar, não vigiar, você não se liberta. E eu estou tomando um dos pontos. E o que acontece é que às vezes, porque creio na mensagem, porque creio nisso, porque tenho isso, conheço isso, tenho mais aquilo, a pessoa solta as rédeas no cuidado quanto à sua vida vivida, quanto o seu falar, entende? Cuidando que uma vez simplesmente, porque toma da ceia, porque foi batizado em nome do Senhor Jesus, então tampa todos os demais, todas as demais faltas. Por exemplo, é muito fácil alguém dizer: olha, fulano não vai no arrebatamento, está fora do rapto. Isso é muita ousadia. Eu nunca teria coragem de classificar, de dizer isso a quem quer que seja. Porque não crê como nós cremos. Não, irmãos. Quem sou eu? Quem é você? Quem é quem? Para estar na porta e dizer: você não entra, você entra, você não entra, você entra. Se o católico estivesse ali, se dependesse do católico, quem não é católico não iria no rapto. Do assembleiano, quem não é do assembleiano, é esse espírito denominacional, não iria no rapto. Entende? Não deixaria o batista entrar. E se fosse o batista? Agora, quem é quem para se colocar na porta
e julgar. Abre a bocarra e começa a falar irresponsavelmente, quando o próprio Senhor Jesus nos alerta que o homem terá que dar conta de toda a palavra ociosa que tem falado. É preciso ter cuidado, entende? Porque com as tuas palavras, Provérbios diz, enredaste-te com tuas palavras, prendeste-te com tuas palavras. E todos terão que dar conta. Então é preciso cuidar deste lado. Olhar também por este lado. E olha uma coisa, eu estou tocando em um ponto. Um ponto que às vezes a gente tinha mais cuidado. Mas com o passar do tempo, a coisa, quando vê, você está na roda dos escarnecedores, sentado entre os críticos. Então vejamos, amados, que as Escrituras, mesmo aqui em Romanos, ela nos diz isso aqui. 14, verso 4. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor ele está em pé ou cai. Mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. E às vezes pode ser julgado como caído e como perdido. Por isso a Bíblia diz, quem és tu que julgas? Você vai para o inferno. Cada um sabe como está perante Deus. Não é certo? E eu penso que quando Paulo escreveu essa carta aos Romanos, você observa no capítulo 1, Paulo fala contra o homossexualismo, Paulo fala contra a idolatria, e isso agradou muito. Entende? Chegou a carta do grande apóstolo Paulo. Vamos ter uma reunião especial e vamos ler essa carta. Olha ele falando aqui contra a apostasia. Olha ele falando contra a depravação dos gentios, contra o homossexualismo. Mas logo no capítulo 2 ele diz que você fica inexcusável quando julga quem quer que seja. A quem quer que seja. Porque quando se fala em idolatria, o que é idolatria? É colocar qualquer coisa antes de Deus, não é? Então, temos que analisar. Você olhar para você mesmo e se examinar. Se você não é um idólatra. Se Deus realmente ocupa o primeiro lugar. Sobre o homossexualismo, errado é. É uma perversão? É uma coisa diabólica? É. Mas escute isso aqui. Que quantos praticam isso com sua própria companheira e seu companheiro? Condena-la, mas faz o mesmo. Faz o mesmo.
Tá, vocês entendem o que eu estou falando. Entende? E pensa porque é casado, é isso, aquilo, tal, a coisa passa despercebido? Não. Deus, você terá que dar conta. Quer dizer, olha as coisas erradas lá, mas vê se elas estão em você. Então não vou julgar lá. Não vou julgar. Não, você não concorda com o que é pecado. Mesmo em você, mesmo no seu filho, mesmo na sua filha, em quem quer que seja. A Escritura diz: não sejais participantes de pecado alheio. Mas isso não quer dizer só o estranho, com a pessoa de fora, mas começa dentro de casa, com o filho, com a filha, começa a passar a mão, cobrir, tampar. Quando as Escrituras, ela é Escrituras para todos, é a mesma Escritura. Não participar de pecado alheio. Quer dizer, aquilo que não é seu, mas às vezes é da filha. Entende? É do filho, é do irmão, é do grande amigo, é de tal pessoa que fez tanto favor para mim. É preciso que haja mais transparência, temor, cuidado. Então, irmãos, um outro aspecto de julgamento. Jesus disse que a ninguém julgueis pela aparência. A ninguém. Quando diz a ninguém, é ninguém. E nós temos aquele velho ditado: aparências se enganam. E de fato, engana, porque nós olhamos o exterior, a beleza, a imagem exterior. Mas é tão simples dizer: olha, eu não me engano, aquele não fui com a cara dele, e olha, quando eu não vou, eu nunca erro. Vocês já viram isso aí? É difícil errar, eu nunca erro. Quando temos essa advertência, Jesus dizendo: a ninguém julgueis pela aparência. A ninguém julgueis pela aparência. Então nós vemos, irmãos, não só aparência física. Certa vez, quando Samuel foi na casa de Jessé para consagrar um filho de Jessé para ser rei de Israel, Samuel havia consagrado Saul, um grande rei, alto, forte, bonitão, né? E por certo ele pensava: tem que ser por aí o homem, o tipo de gente que Deus gosta. E quando foi apresentado os filhos de Jessé, veio o primeiro. Ora, Samuel, um profeta, olha bem, ele disse: é este aí, não pode ser outro. Olha, essa cabeça cabe uma coroa maravilhosa. Um homem inteligente, um homem esperto, um homem que tem um corpo guerreiro. Esse homem, esse sim. E ele até se apressou pegar a botija, e quando chegou perto, sentiu a repulsa. Tem outro? Vai em outro. Pronto, agora não posso me enganar. E lá se foi primeiro. Entende? Lá se foi correndo para consagrar. Você pensa que aparências não se enganam? Foi preciso Deus advertir seu profeta e diz: bem, o homem vê o exterior,
mas eu vejo o interior. Quer dizer, o único que pode fazer um juízo, irmãos, sem engano, é Deus, porque Ele conhece o interior. Então esse também não. E olha bem, quando passou todos eles ali, Samuel perguntou: você não acabou teus filhos? E olha que era bastante homem, né? Tem um sapecado, vamos dizer, um garotinho sarnento lá fora, cuidando das ovelhas. Traga ele. Quando chegou o rapazinho ali, com um olhar selvagem e tudo mais, Deus disse: é este, levanta e consagra-o. Agora, todos eles desprezaram a Davi, a ponto que Davi nem foi posto entre os seus irmãos. Mas vocês vejam a quem Deus estava olhando: o homem segundo o seu coração. Agora, você conhece o interior? Por isso é que há muitos casamentos errados. Quando o profeta prega a mensagem, nos ensina, adverte, o que Cristo está buscando, uma noiva que tenha caráter. E ele faz o paralelo entre você eleger uma companheira, um companheiro. Você tem que procurar o quê? Beleza ou caráter? Caráter. Mas se acha as duas coisas em um só, tá bom. É melhor ainda. Mas o que acontece? A menina vai, se engana. O rapaz tem uma maneira atrativa que faz perder o fôlego, aqueles cabelos cacheados ali, aquele jeito. E lá se vai. E o camarada é falante, sabe falar bem, não é? E o rapaz se encanta com aquele par de olhos, com aquela maneira feminil, né? Então veja vocês, e não olha mais longe. Não dá tempo ao tempo. Então é o que acontece. Entende? Dá um passo errado, depois, oh Deus, do que é que eu errei? No que é que errou? Foi pela aparência. Foi pela aparência. Foi pela... Bem, tem muita coisa que leva, né? Nunca se deve, vamos dizer aqui, nunca se deve fazer juízo algum sem antes conhecer, sem antes ouvir. Primeiro é preciso conhecer, ouvir, saber, para que você possa ter uma postura correta. Vamos dar um exemplo. Em Atos capítulo 11, quando Cornélio mandou lá na casa de Simão, o curtidor, para chamar um Simão, a Pedro, né? E ali foi aqueles dois soldados, e Pedro veio lá de como que é o lugar? Jope, né? Até Cesareia. Não fica muito longe, uns 30 quilômetros. E ali, ele esteve na casa de Cornélio, pregou, batizou, comeu, mas os irmãos caíram em cima. Você entrou na casa de um gentil, você dormiu lá, você comeu lá, você fez isso, você fez aquilo.
Depois eles se alegraram quando Pedro contou que foi Deus que enviou. Entende? Que Deus abriu a porta para os gentios. E quem era ele para impedir? Então isso mudou o quadro. Mas por que primeiro não ouviu? Se tivesse ouvido, não teria havido aquela revolta contra o apóstolo. Aqueles julgamentos contra o apóstolo. Se primeiro tivesse visto o que Deus estava fazendo. Mas acontece que nós somos demasiadamente precipitados. Entende? Somos rápidos em dar a sentença. Você é rápido em julgar, rápido para puxar o gatilho. E aí é onde está o grande perigo. Agora, como eu disse, só Deus é que pode julgar com precisão. E o julgar com precisão, essa é uma prerrogativa que compete realmente a Deus. Agora você pode, a Bíblia nos diz que não devemos julgar. Mas vamos equilibrar essas coisas, né? Mas a mesma Bíblia, também ela nos diz que nós devemos julgar o pecado na igreja. Quer dizer, não é deixar a coisa correr solta e aquele pecado desenfreado, Não. Tem disciplina. Ou pensa que a igreja de Deus não tem disciplina? Tem disciplina, sim, senhor. Então, quando estamos dizendo não julgar, não queremos dizer com isso, você simplesmente solta as rédeas e faz vista grossa. Não, não é. E nesse sentido, nós somos um só corpo, membros de um só corpo. E o profeta mesmo diz, vocês, crentes, você sabe que o seu pecado, os seus pecados, impede de Deus curar? Impede de Deus operar? Pode entrar o homem lá, a pessoa que vem de fora. Não, isso não impede a Deus, mas os nossos erros propositais, esse vício pecaminoso, isso impede de Deus operar. Quando Israel tomou Jericó, havia uma palavra de Deus: não toque em nada ali, não pegue nada. E um Acã, um israelita, viu uma capa babilônica, viu uma cunha de ouro, e ele cobiçou, tomou, escondeu, levou para casa e pôs na sua tenda. Vamos dizer, cavou o buraco, tampou, pôs ali dentro, tampou e estendeu o tapete, sentou em cima. E Israel foi lutar contra uma cidadezinha pequena. Uma cidadezinha de 12 mil pessoas, creio que é isso aí. A tal ponto que eles disseram, não leve todo o povo, leve só alguns. E apanharam feio. E apanharam. 36 homens morreram. E aí Josué entrou em desespero, porque eles haviam chegado naquela terra e disse, agora os cananeus ouvirão e vão partir para cima da gente. Se nós perdemos para uma aldeia, e agora quando eles se reunirem?
e entraram em desespero. Jejuaram, se cobriram com sacos de silício, jogaram terra por cima, mostrando o pesar, ficaram diante de Deus ali o tempo todo. E Deus somente disse: levanta, porque vocês estão fazendo isso. Israel pecou. Olha bem, não diz Acã pecou, Israel pecou. E por isso não pode subsistir diante dos seus inimigos. E se não tirar o pecado, eu não estou com vocês. Que coisa, né? O pecado tem que ser julgado. Quando aquele rapaz, 1 Coríntios 5, que vivia com sua madrasta, tinha gente ali que a coisa correu normal. Mas Paulo, quando soube, veio com tudo. Quer dizer, o que é isso, gente? Vocês toleram uma coisa desta? Entende? E foi entregue a Satanás. Porque era um caso, não uma queda, era um caso contínuo ali dentro da igreja. Então nós devemos equilibrar as coisas. Equilibrar as coisas. E a igreja também tem que disciplinar o pecado. Por isso o pastor tem que falar: o que é errado, está errado. Você discorde daquilo que a Bíblia discorda. Se temos que fazer um julgamento, mas que seja pelas Escrituras, seja pela verdade, seja pelo que está escrito. Não é isso? Agora, com que espírito fazer essa correção? Primeira coisa, nunca deva ser um espírito vingativo, porque já estaria errado na sua própria natureza. Não, nunca deveria ser um espírito vingativo. Mas devemos sempre julgar pelas Escrituras com aquele bom espírito para ajudar, tirar a pessoa, entende? Trazer a cura, a libertação para aquela pessoa. Não para pisar, matar e chutar e jogar para lá. Quando aqueles homens trouxeram aquela mulher apanhada em adultério, eles já trouxeram as pedras na mão. Não foi assim? Mestre, apanhamos essa mulher em pleno ato. E segundo a lei, manda apedrejar. E o senhor, o que é que diz? Tentar encantoar o Senhor Jesus. Então, o que disse o Senhor Jesus? Depois de tanto insistir, né? Quer dizer, agora o pegamos. Ele se colocou de pé e disse: quem não tem pecado, vá, atire a primeira pedra. Atire a primeira pedra. Eu penso que caiu um silêncio ali. Dali um pouco, vamos pensar assim, escutou uma pedra cair no chão. Puf. Era um pedrão, né? Quem é que deixou cair? Nossa, é o rabino mais velho, o ancião aqui da nossa igreja. O assistente, quando viu, pum, deixou a sua cair. Dali um pouquinho a coisa virou uma chuva, né? Jesus mandou que cada um olhasse para a sua consciência e visse se não tinha erros na sua vida. Que coisa boa, né? Analise a sua própria vida. E o profeta vem e diz: pecado no mínimo, o quê, irmão Darcy?
Pecado no máximo. Pecado no mínimo, pecado no máximo. Quer dizer, é pecado. É pecado, é erro. Então, atire a primeira pedra. Você quer vencer, vamos dizer aqui, tem que haver regras, maneiras, caminho. Tem que haver alternativas para vencer esse espírito de condenar, de julgar, de matar. Tem que ter. E Jesus, com isso aqui, nos mostra: olhe para dentro de você, olhe para a tua própria consciência. Então, aí está uma das maneiras que você pode, eu digo para aqueles que têm essa dificuldade, que você que sempre está condenando, julgando, classificando, olhe para você mesmo. Vamos aqui. O fulano não vai no arrebatamento. Por quê? Por quê que não vai? E você vai? Com esse espírito? O irmão Brana, ele disse que uma certa vez, na igreja, ali, ele estava numa campanha, e uma recém-convertida, mas isso não abre porta para oficializar. Então é que tem que ser assim. Uma moça tocava no piano e tinha suas saias um tanto curta, né? Não estava bem vestida. E o irmão Brana tinha visto naquela irmã, naquela jovem recém-convertida, um bom espírito e deixou tocar. Mas quando ele saiu dali, quase apanhou de uns 2 pregadores. Você pregando santidade, permitindo essa moça desse jeito ali? Irmão Brana argumentou dizendo: não, ela é nova, eu vejo nela um bom espírito. Mas não pôde se escapar da acusação. Mas o próprio profeta, como ele tinha um dom de conhecer as coisas, ele disse: esse mesmo pastor tem na sua igreja uma irmã de um gênio tão forte que é capaz de brigar com uma serra circular. Com uma serra circular. Quer dizer, mas o pastor não via isso. Entende? Não via isso. Sabe o que é uma serra circular? Vocês sabem, né? A gente pega ali, tá aquela serra, você põe a madeira, é uma motosserra, viu? Calcula brigar com a motosserra, vem, eu não tenho medo de você. Um gênio dessa maneira. Ele não está oficializando, dizendo que está bem um lado ou outro, mas mostra que ambos lados não estão bem. Então você quer superar esse espírito? Examine a você mesmo. Culpado no mínimo, culpado no máximo. Eu nunca cometi adultério. Sim, nunca. Tá bom, graças a Deus. Agradeça a Deus, é a graça dele. Eu nunca errei. Se eu não me engano, parágrafo 156 da mensagem: não sabeis. Se um homem marca um encontro, vai encontrar com uma mulher com segunda intenção, nem precisa ter contato. Ou se toca nela, entende? É como se adulterou. Não é adultério?
aquele espírito que te leva a ver pornografia, ali no celular, por todo lado, está aí. É o mesmo espírito. É o mesmo diabo. Que leva essa mulher a querer aparecer e mostrar o seu corpo, entende? Com essas roupas sexy, esse andar sensual. Deus vai julgar é por dentro. O fora só mostra o que está por dentro. A pessoa alimenta o que está por dentro dela, por dentro dele. Por isso, fique inexcusável, homem, quando julgas a outros, e você faz o mesmo. Só que esse mesmo é de uma maneira mais, vamos dizer, mais social, mais branda, mais aceitável. Mas lembra, a natureza do pecado é o mesmo. Aqui é onde eu digo, como é que você usa o seu celular? Aquela mensagenzinha maliciosa. É o mesmo. Julgue a você mesmo. Como diz a Bíblia, por que você condena os outros, pensa que está livre, fazendo a mesma coisa? É de um modo diferente, mas o espírito é o mesmo. E as Escrituras dizem, que temos nós que condenar os que estão lá de fora? O juízo começa pela casa de Deus. Somos nós a casa de Deus, começa por nós. Por isso Paulo nos diz, examine-se o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. E ele ainda diz, se julgarmos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Quer dizer, examine-se. Examine a sua consciência. Outras vezes, vamos a outro tópico. Somos fáceis em julgar. Mas antes de julgar, antes de querer fazer isso, se coloque no lugar daquela pessoa. Se coloque no lugar daquela pessoa. Pense assim, e se fosse eu que estivesse no lugar dela? Se fosse eu que estivesse ali. É fácil uma pessoa, quando tem as crianças bem pequenininhas, né? Passa o tapa e põe ali e faz como faz. É fácil julgar quem tem os filhos adolescentes. Entende? Quando tem os filhos já naquela idade, como diz minha mãe, aborrecente, né? Ela não chama adolescente, aborrecente. Comigo não acontece, comigo não acontece, eu faço isso, eu faço aquilo. Não te preocupes, você vai chegar lá, meu filho. Você vai chegar lá, eles estão crescendo, e você nunca foi pai de adolescente, mãe de adolescente, então você não sabe o que é ser pai, ser mãe. Quando você passar por essa escola, aí você pode dizer, aí você pode julgar, mas não enquanto estão pequenininhos. Não é assim? Então veja vocês, se coloque no lugar desta família.
o que está passando e tenha o quê? Compaixão, se una com oração, ao invés de pegar pedra e atirar. Uma vez ouvi uma pregação, o título dela é "Não atire pedra, já estou ferido". Talvez vocês lembrem dessa pregação. Foi ali em Passo Fundo. Baseada em um sonho. Uma certa irmã foi vista em uma lagoa como uma marrequinha, né? Ferida, machucada, mas tentando nadar, tentando sobreviver. E o santão de cá jogando pedra. Pouco. Daí a voz disse: "Não me atire pedra". E era uma irmã. "Eu já estou ferida". Quantos já carregam uma ferida aberta? Já lhe é pesado, já lhe é doído. Aquilo já lhe causa alteração da pressão, lhe causa insônia, lhe causa e aí a pessoa vai levando quieto. Dali um pouco chega alguém, você tinha que começa a falar, e você tem já essa dor. E alguém chega e começa a tirar a casca da ferida. Nunca vai sarar. Dói mais. Será que já não basta essas coisas que você pensa? Será que já não basta o que eu tenho tanto contra mim? Ao invés de chegar e dizer: "Irmão, estou ao teu lado, vamos estar juntos, vamos andar, tenha ânimo, eu vou orar contigo, você está nas minhas orações". Mas parece que tem aquela maldade de dar o toquezinho. E a pedra que mais dói é aquela que vem da pessoa mais próxima. Quem é de nós que já não tem feridas? Quem é que não tem feridas? Quem é que já não trupicou? Quem é que já não arrancou a unha do pé por aí? Quem é que nunca falhou? Já temos tantas coisas contra nós. Por que acrescentar? Por que acrescentar mais? Já estamos lutando contra a nossa natureza, contra nossas maneiras erradas, já estamos batalhando, dando o melhor. É bom uma crítica, é bom, mas quando se fala com aquele bom espírito, e qualquer um percebe aquele bom espírito. Porque a Escritura diz que feliz é as feridas feitas por um amigo. Quer dizer, o amigo procura ajudar. Entende? Ele vai te ajudar. Ele vai lhe dizer o que é. Mas sempre para te apoiar a sair daquela areia movediça. Mas eu volto ao tema. É pesado. É pesado. Por isso, irmãos, se coloque no lugar do outro. Antes de qualquer coisa, se coloque no lugar do seu irmão. Se coloque no lugar da sua irmã. Se coloque no lugar desta família. Se coloque no lugar. Já não basta a vergonha que a família está passando?
Por que condenar mais? Então você tem, e essas coisas lhe ajudam, você se colocar no lugar do outro. E lembre-se disso. O errar é humano. O errar é humano. Agora, permanecer no erro é que é diabólico. Você não é humano? Ser tolerante, irmãos, não quer dizer que você tem que concordar com o pecado, que você tem que ficar calado sobre o assunto. Não, não. Entende? Mas é você simplesmente suportar aquilo com amor. Entende? Suportar aquele que age erradamente contra ti, de uma maneira errada, mas com amor. Ser tolerante é isso. Discorde do erro. Pode discordar e tem que discordar. Mas faça como um cristão. Faça como a cristã. Não com aquele espírito maldoso, cruel, vingativo. Agora, deixando aqui, evite polêmicas. Irmão, não é mais tempo de estar brigando. O profeta disse: eleito não persegue eleito. Eleito não persegue eleito. Você nunca viu Jacó perseguindo Esaú, nunca viu Isaac perseguindo Ismael. Eleito não persegue eleito. Mas os filhos da carne, esses são perseguidores. São perseguidores. Agora, quando um assunto, eu vou dar isso aí, quando dar esse conselho, quando você entra em um assunto e você vê que aquilo vai indo para um lado de polêmica, de desacato, desrespeito, entende? Você já sabe que essas coisas só causam mais males, separações. Entende? Essas palavras duras, essas palavras ásperas. Então, sabe o que você faça? Por favor, ouça. Simplesmente, quando vê a coisa indo nessa direção, abandone, deixa. Não entre nesse espírito de polêmica. Ah, mas como isso acontece às vezes entre o casal, né? Capaz de passar a noite inteira um tentando convencer o outro. Gente, a palavra boa na hora certa tem o seu lugar. Mas a palavra certa na hora errada, é como diz o irmão Bruno, é igual derramar água em costa de pato. Nas costas do pato, né? Simplesmente evita. Aquele espírito tempestivo não leva desaforo, olha, só Jesus levou então desaforo? Aqui é onde eu volto. Quando olho o Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7, né? Ah, que maravilha! Como elogiado o Sermão do Monte. No mundo inteiro, até por todos o mundo pagão, é elogiado. É igual essas palavras que vem na internet, por aí, mensagenzinha, cada coisa que
Se fosse mesmo, valesse, o mundo era bem florido, né? Palavras e palavras. O Sermão do Monte. Mas eu digo uma coisa, é difícil. É difícil pôr em prática. As coisas, quando é para crer, é fácil. Mas o crer, dizer eu creio, não te salva só isso. Você tem que mostrar os frutos. Por exemplo, bendizei aos que vos maldizem. Fala, quer dizer, o que é isso, irmão Febrônio? Fale bem quem fala mal de você. É fácil. Orai pelos que vos caluniam. Diz tanta coisa perversa, e você orar por ele, mas não por ela, mas não assim, mate ele, não é desse jeito. Abençoe ele, Senhor, abençoa ela, é minha irmã, ajude, é uma fraqueza. Eu amo a minha irmã, eu amo meu irmão. Orai pelos vossos inimigos. Nem palavra você encontra para orar por ele. Palavra boa. Não é? Não, vamos ser sinceros. É isso aí. Quem te tomar o que é teu, não leve na polícia. Deixa que ele vai tudo. Ah, barbaridade. Quer ir uma milha? Vai duas. Quer ir duas? Vai quatro. É difícil, irmãos. Porque ainda somos muito nós, o eu. Entende? Somos muito nós. Então, são coisas. Estude o Sermão da Montanha. E põe o teu nome ali dentro. Febrônio, você ore pelo que te caluniam. Amai os que te caluniam. Põe o teu nome dentro da Bíblia, assim ela será mais familiar, mais próxima. Agora é difícil. Quer ver como é difícil? Quem te bater em uma face, oferece-lhe a outra. Se não aguenta nem uma caluniazinha, vai aguentar um bofetão e dizer, pode bater aqui do outro lado. Irmãos, tem que Deus entrar em cena. Por isso ninguém dá conta de ser um cristão. Precisamos da graça de Deus para isto. Ninguém, eu não dou conta, você não dá conta, ninguém dá conta. Precisamos desta graça para vencer, para superar a nós mesmos. Então vocês levem esta advertência, esse assunto de julgar a outros. Eu digo uma coisa, não vá numa casa que você chega ali e já sabe qual é o assunto. É falar de cá, de lá e julgar a outros. Você sai dali pesaroso. E vocês, irmãos, se reúnem, as irmãs estão se reunindo na casa aqui e acolá para orar. Lembra bem, é para orar. Não é para pregar uma para outra. Não é para falar de A, de B, de C, de ministério. Se for para isso, é até melhor que nem se reúnam. Se não é naquele bom e verdadeiro e genuíno espírito de edificação, então não convém. Fiquemos de pé. Senhor, nosso Deus, eu lhe agradeço, Senhor,
E aquilo que era para dizer, temos procurado falar. Com tantas fraquezas, mas o Senhor tome essas palavras e amplie em cada coração, e que todos que ouvirem possam ouvir com temor e tremor. E oramos a Ti, Senhor, que o Senhor nos guarde, nos livre desse espírito de ser juiz, de ser um promotor. Pai, dá-nos o Espírito de Cristo. Dá-nos, Senhor, a humildade de Cristo, a pureza de Cristo, o falar de Cristo, o olhar de Cristo, o pensar de Cristo. Habite em cada um, Senhor. Leve teus filhos em paz e lhes dê um bom dia. E se tu permites, à tarde estaremos aqui para o culto de ceia. Ó Deus, que cada um possa examinar, refletir, olhar para si mesmo e assim ter uma posição. Em nome de Jesus, ajude a cada um, Senhor. Como há pouco dizia, ninguém consegue ser um cristão, por isso precisamos da Tua graça, agora e sempre, e em todas as coisas. Em nome de Jesus, amém. Bom dia a todos vocês, bom dia a vocês da internet. E como teremos a Santa Ceia, tome o que ouvimos, cada um faça o seu exame. Bom dia. Amém.